Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Sinja, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. E já deixa aí o seu like. Começando então, semana passada nós conversávamos a respeito de como discernir a voz de Deus. Na ocasião então eu trouxe um texto sobre o profeta Elias. E era um momento em que Elias estava muito temeroso sobre o que Jezabel havia dito para ele, porque dizia Jezabel que ia matá-lo. Então, Elias dizia de si mesmo, que Israel havia abandonado a fé, que os altares do Senhor haviam sido derrubados e que os outros profetas todos haviam sido mortos. E ele se achava ali sozinho em meio a ele estava numa caverna escondido e com medo porque ele seria o próximo a ser morto. Então vem uma tempestade e vem fortes ventos que foram capazes de fender, de quebrar as rochas. Para piorar a situação dele ainda acontece um terremoto e passado ainda um terremoto começa um incêndio, fogo para todo o lado. E se fosse nos dias atuais, ainda assim viria uma pandemia. Mas Deus não estava em nenhuma destas coisas. Será que é assim que temos nos sentido nesses dias? Será que todas essas coisas que estão acontecendo, Deus está nestas coisas? Você está com medo, você olha ao redor, você parece estar sozinho, parece que os seus amigos estão distantes e só notícias ruins. Onde será que Deus está em tudo isso? Muitos teólogos aí então tentam definir onde Deus está nestes fenômenos que nos acometem, nestes fenômenos da natureza ou nos fenômenos em geral. No caso de um terremoto, a ciência informa que o que aconteceu era por causa das placas tectônicas, que elas se moveram e acontece o terremoto. Para alguns teólogos, dizem que o terremoto foi um instrumento de Deus para destruir aqueles que são pecadores. Porém, eles se esquecem que o terremoto também pega as pessoas que não são pecadores, porque o terremoto pega todos que estão no caminho. Será que um terremoto, será que um furacão, será que a pandemia é instrumento de Deus para gerar destruição? Será que isso que acontece é para Deus despejar a ira contra as pessoas? Ou esses acontecimentos apenas são simplesmente fenômenos da natureza? A pandemia que estamos passando é um fenômeno da vida em sociedade, assim como aconteceu com muitas outras doenças e pandemias do passado? Ou será que essa pandemia é algo criado por alguém para gerar destruição, como alguns dizem? É a mão de Deus pesando. O que será que é tudo isso? Bom, eu não tenho como dizer com uma resposta objetiva se sim ou se não. Mas o que eu posso dizer para você que está me ouvindo é como o apóstolo Paulo disse aos romanos, aos cristãos que estavam lá em Roma. Está na carta de Romanos 8:28. Diz assim Paulo: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a versão Almeida. E na versão NVT diz assim: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu pergunto para você, em meio a tudo isso, você ama a Deus nesta afirmação de Paulo? Você se identifica como aqueles que são chamados segundo os propósitos de Deus? Onde você está? E independentemente de todas as coisas que nos acontecem, que estão ao nosso redor, onde está firmado o seu coração? E Jesus mesmo disse assim, neste mundo nós passaríamos por aflições, e que independente disso, era para termos bom ânimo, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Eu não sei como todos esses acontecimentos, como todas estas coisas vão cooperar para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você se enquadra nisso? É um daqueles que amam a Deus? Será que você é um desses que foi chamado segundo os propósitos do Senhor? E esta é a condição para que as coisas contribuam para o bem.
para o seu bem, para o meu bem. Que você, que eu, amemos a Deus e que tenhamos sido chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito do Senhor. Por isso, então, é a nossa reflexão de hoje. Reflita, avalie sua vida, o seu modo de ser, a sua conduta. Será que realmente você ama a Deus? Será que você tem se pautado de acordo com os princípios de conduta condizentes com uma vida cristã? Se é que você se intitula um cristão? E se você se intitula um cristão, você tem feito o que o Mestre, o que Jesus pediu para que fizéssemos? E ele disse assim: quem diz que me ama, quem diz que ama Jesus e não guarda os meus mandamentos, é um mentiroso. E nele não está a verdade. Isso está lá em Mateus 6:33. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Deus não está no problema, Ele não está no terremoto, Ele não está no fogo, Ele não está na pandemia, Ele não está na tempestade. Mas todas estas situações, todos esses acontecimentos são situações excelentes e são excelentes momentos para que você possa se aquietar e buscar a face do Senhor. Tudo o que acontece é um momento específico e predeterminado para que você busque a face do Senhor, para que você coloque em prática os princípios da palavra do Senhor. Talvez todas essas coisas sejam um teste para a sua fé. Será que você tem passado nesse teste? Reflita, você tem se esforçado para guardar os mandamentos do Senhor? Ou será que você é daqueles que pode dizer, que tenha pensado, eu nem sei quais são esses mandamentos? Então, para você que não sabe quais são os mandamentos do Senhor, eu posso te dizer assim, se arrependa. Busque ao Senhor e busque este conhecimento. Busque conhecer os preceitos e os princípios do Senhor. Se você se diz um cristão, é dever seu buscar estes preceitos e estes mandamentos. E é dever seu, mais ainda, cumprir estes mandamentos do Senhor. Se você se diz que ama a Deus, tem que cumprir estes mandamentos. Porque se você diz que ama a Deus e não os cumpre, você é tido como um mentiroso. Então eu digo para você, e este é um conselho, leia a Bíblia, medite na palavra do Senhor, conheça a palavra do Senhor. Se você não começou, nenhuma vez leu a Bíblia, comece pelo livro, pelos Evangelhos. Comece pelo Evangelho de São João. É uma dica que eu te dou. Fique com Deus e até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus.